Boa! A Sandy falou que a live deixou ela bem animada para começar. A gente também está muito, muito animado aqui. A gente fica muito ansioso porque a gente viu vocês na inscrição, mas era um e-mail, assim. Então agora ver a carinha de cada um, ver todo mundo online aqui, dá uma sensação muito, muito boa. A gente está bem animado aí para iniciar com vocês. E aí, falta um minutinho aqui para a gente iniciar, então queria já dar uma introduzida aqui. Esse vai ser o nosso primeiro treinamento do Pontapé Empreendedor. Tá todo mundo bem animado com essa nova jornada aí de desenvolvimento que o Semear está trazendo. Esse nosso primeiro treinamento vai ser um treinamento mais introdutório, então vocês vão entender um pouquinho melhor o que de fato é empreendedorismo, alguns conceitos mais iniciais sobre design thinking, algumas coisas assim. Então, é bem uma introdução assim para a gente entrar um pouco mais no ritmo. E esse nosso primeiro treinamento aqui vai ser com a Salesforce, então a gente vai ter aqui a Aline e o André com a gente para falarem um pouquinho e trazerem um pouquinho esse tema aí para a gente. E a gente está muito animado. A Bru já deu um spoiler ali, né? Que o nosso último treinamento, que é o de pitch, vai ser dado pela Salesforce. Então, quem não conhece aí, aproveite muito esse treinamento. A Aline e o André vão apresentar um pouquinho melhor para vocês, mas a Salesforce é uma gigante aí do mercado de softwares, é bem especializada nessa parte de atendimento ao cliente, toda a parte de marketing, inteligência artificial. Então, são bem especialistas em todos esses tópicos aí de empreendedorismo. Acho que vocês vão curtir bastante o tema. E aproveitem, façam essas 2 horas aqui que a gente vai ter de treinamento, que sejam 2 horas muito proveitosas e que vocês de fato usem depois nas atividades que a gente vai propor para vocês. Então, de fato, aproveitem muito. Eu vou estar aqui no chat caso vocês tenham alguma dúvida, mas a gente também vai ter um momento específico de dúvidas um pouquinho lá na frente. Então, aproveitem aí o treinamento, vou chamar aqui a Aline e o André para começar a falar aí com vocês. Mas é isso, qualquer coisa a gente está aqui no chat para ajudar. E eu vou mandando aqui no chat o lembrete, mas aí um último aqui. Lembrem de atualizar o nome de vocês, nome, sobrenome, tracinho, número do grupo. Quem tiver pelo computador é só colocar o botão direito em cima do seu nome na lista de participantes e colocar para alterar. E quem tiver pelo celular é só pressionar o nome e aí fazer essa alteração, tá bom? Então, obrigado, bom treinamento aí para todo mundo. A gente está bem animado. Aline, André, podem vir para cá. E aí, bom treinamento aí para vocês. Muito bom, Carol. Obrigada pela introdução. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me chamo Aline e estou aqui também com o André. André, pode passar para o próximo slide. E antes de começar, a gente gostaria de se apresentar e contar um pouco de nós. Eu comecei minha carreira muito cedo no mercado de tecnologia, comecei minha jornada na Microsoft e logo que eu comecei nesse segmento, eu me apaixonei pelo poder de transformação que a tecnologia tem, de transformar a sociedade, de ajudar nos problemas sociais, de trazer novas pessoas para esse mundo. E quando eu me apaixonei por isso, virou um propósito para mim de pegar tudo que eu aprendi aí nessa minha jornada e convidar mais gente para fazer parte desse mundo, mostrar o potencial, trazer mais diversidade para esse mundo de tecnologia. Então, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu vou passar aqui para o André se apresentar, mas antes de passar a bola para ele, nós dois somos grandes amigos, a gente começou nossa jornada lá atrás juntos, e hoje a gente trabalha na Salesforce, que é uma empresa que tem uma cultura muito parecida com a nossa cultura, e a gente tem um mesmo propósito, né, que é de estar sempre aprendendo e transformando e impactando a sociedade com o que a gente tem de melhor. Então, Dé, passo a bola para você se apresentar e contar um pouquinho aí da sua trajetória. Legal, obrigado, Nina. Pessoal, prazer a todos. Adoraria ouvir um pouquinho sobre cada um de vocês. A gente está aqui com um público super grande, mas agradeço já pela presença de todos, disponibilidade de tempo. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a minha carreira empreendendo, né? Então, a gente vai falar bastante disso ao longo da apresentação hoje, mas eu comecei a minha carreira montando, junto com o meu irmão, uma pequena fábrica de cintos, né? Algo, na ocasião, que começou como uma brincadeira, um desafio, e acabou crescendo, tornando um certo corpo. Foi uma experiência muito bacana, a gente pode contar um pouquinho mais ao longo aqui da nossa apresentação.
Depois também, assim como a Aline comentou, né, entrei nesse setor de tecnologia, me apaixonei também, sinto que a gente tem, de fato, a opção aqui de causar um impacto enorme no mundo, né, um impacto positivo na sociedade, e é isso que eu busco, é para isso que eu me dedico todos os dias, né? Atualmente, eu lidero uma das equipes de saúde na Salesforce, então atendendo aí hospitais, laboratórios, clínicas, e o meu principal desafio é trazer para o Brasil, né, através da nossa tecnologia, uma experiência melhor com saúde, né, mais acessível, que dê mais resultados e que supere aí vários dos desafios que a gente sabe que a gente tem hoje nesse setor. Então, pessoal, a ideia aqui, eu vou começar contando um pouquinho para vocês sobre a Salesforce, né? Acho que é importante que todo mundo esteja na mesma página nesse sentido, que entendam um pouquinho sobre a nossa empresa, né? Sobre que empresa a gente representa aqui nesse bate-papo com vocês. E gosto de começar compartilhando que a Salesforce foi fundada pelo nosso atual presidente chamado Mark Benioff, num momento em que ele vinha de um mercado trabalhando em grandes empresas de tecnologia também, mas sentindo falta de como ele poderia retribuir mais para a sociedade. Né? Então, depois de muito refletir, de tentar elaborar formas de como ele poderia usar o conhecimento dele de tecnologia a favor da sociedade, em 1999 ele funda a Salesforce com um propósito, né, de criar uma empresa que fosse bem e que retribuísse para a sociedade. E a gente fica muito, muito orgulhoso em compartilhar que lá em 1999 a gente era uma startup, né, uma empresa que começou com um pequeno grupo de pessoas, né, com este propósito, e hoje a gente é uma empresa com um faturamento de mais de 17 bilhões de dólares ao ano, né, que tomou um corpo, teve um crescimento exponencial, né, eu quero até pedir que vocês gravem um pouco dessa questão do crescimento exponencial, que a gente vai falar mais para frente, mas que a gente é uma empresa que não só tem crescido, mas que mantém, né, o nosso DNA de atuar nas frentes de filantropia, né, de ter uma cultura equilibrada, onde os funcionários são valorizados, os parceiros são valorizados, os nossos clientes são valorizados, e uma empresa que vem trazendo, né, desde a nossa fundação, um DNA muito forte, né, de inovação, né, de trazer sempre uma nova perspectiva, um novo olhar, resolver um desafio de uma forma diferente, né? Então, é para isso que a Salesforce surgiu, e a gente fica muito, muito orgulhoso de compartilhar que a gente, de fato, né, vem conseguindo né, entregar esse nosso propósito. E contando um pouquinho, né? Então, pô, André, legal, né? Esse é o propósito da Salesforce, bacana, mas o que a Salesforce faz? Né? O que é a Salesforce? A gente é uma empresa de tecnologia que tem como objetivo conectar melhor os clientes, né, as empresas e os clientes. Né? Como assim? Vou dar um exemplo aqui que certamente vocês já viveram. Né? Quando a gente tem um problema hoje com um produto e a gente liga numa central de atendimento e a pessoa te pergunta o seu nome muitas vezes, ela não tem as suas informações, isso gera uma experiência ruim. Né? A gente diz que a empresa ela não está conectada com a gente como cliente. Né? Em contrapartida, tem empresas que a gente entra em contato pensando nesse atendimento e a gente tem uma experiência excelente. Né? Você liga, a empresa já sabe quem é você, a empresa já sabe o que você comprou, já sabe conteúdos de marketing que você interagiu, né? Então alguma coisa que você viu nas redes sociais, alguma coisa que você recebeu um e-mail, recebeu um SMS de algum conteúdo.
Então, o nosso grande, o que a nossa tecnologia faz é criar essa experiência mais conectada entre as empresas e os clientes, tá? E aí a gente tem várias soluções que podem ajudar nisso, né? Soluções que podem ajudar as empresas com os desafios que eles têm na área comercial, né? Então, como a equipe de vendas conhece melhor sobre os clientes deles, pode trazer, né, informações mais relevantes, gerir um grupo grande de clientes sem perder essa personalização. A gente tem tecnologias para portais de e-commerce, né? Então, hoje, certamente, né, uma das tendências muito fortes do mercado é a compra online, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde quase tudo é feito online, né? A gente tem a tecnologia para isso, a gente tem toda uma parte de análise de dados, integrações de sistemas. Então, de fato, aqui, né, dá para a gente conversar muito tempo em cima desse slide, mas a grande mensagem é que os clientes, eles têm diversos pontos de contato com as empresas, né? Seja na hora que você faz uma compra, seja na hora que você tem um atendimento, seja na hora que você recebe uma notificação no Instagram com um conteúdo daquela empresa, e a gente ajuda as empresas a criar essa experiência mais agradável com os clientes. Tá? Aline, algum ponto que você acha que vale a gente complementar aqui? Não, isso mesmo. E dando continuidade aqui, então, André, para a gente abrir esse nosso dia, a gente gostaria de agradecer o tempo de vocês. Então, a gente está aqui com mais de 150 pessoas online num sábado. Então, como a gente falou bastante aqui da nossa cultura, a gente gosta muito de estar junto com pessoas que têm esse mesmo propósito, né? Que querem criar algo diferente, que querem impactar. Então, a gente agradece o pessoal da Semear, que convidou a gente, nos deu a oportunidade de estar aqui com vocês, e a vocês que estão dedicando esse tempo para a gente discutir um pouco junto, tá? Então, muito obrigada. E dando andamento aqui, para a gente começar nosso dia, a gente quer que seja uma tarde bem interativa, tá, pessoal? Então, queremos que todos vocês, né, perguntem, participem. Então, o primeiro passo aqui, para a gente começar essa nossa interação, a gente quer que vocês acessem esse QR Code, ou, se não conseguirem, acessem menti.com e coloquem esse código que aparece na tela de vocês. E nos contem como vocês estão se sentindo. Se vocês estão animados, se vocês estão cansados, se vocês estão ansiosos. Então, se vocês puderem aí em um minutinho, todo mundo acessar e dar o seu voto, a gente vai começar uma dinâmica aqui. Vamos lá? Ó, bastante gente feliz. Tem um pessoal nervoso, ansioso. Pessoal cansado também. Feliz liderando. Muito bom. Vou dar mais um minutinho. Legal. Muito bom, pessoal, muito bom. Então, acho que essa brincadeira aqui que a gente fez com vocês é mais para criar essa interação. Então, queremos todo mundo aí feliz. Quem está cansado, a gente vai trazer bastante energia, tá? Para fazer esse tempo ser o mais produtivo possível. Vamos tentar ser bem didático em todo o conteúdo que a gente vai passar também, para trazer clareza para quem ainda está um pouco perdido. Mas vamos fazer aí dessa tarde bem produtiva. Obrigada, André. Acho que foi super legal aí a participação de todo mundo. E, pessoal, a gente vai usar essa ferramenta algumas outras vezes ao longo da tarde, tá? Então, já fiquem aí com esse site na mão. Muito bom, 60% está feliz e animado. Então, vamos em frente. Então, para
começar dando essa clareza, pessoal, vamos falar da nossa agenda de hoje. A gente vai começar falando um pouco da transformação que o mundo está passando, né? Então, como que é essa realidade hoje que a gente está vivendo? E aí vamos entrar no tema do que é empreender. Vamos introduzir esse assunto e trazer também o porquê que empreender é importante. E depois que a gente clarificar bastante esses pontos, a gente vai falar sobre sustentabilidade. Então, a importância de criar um negócio que seja sustentável no longo prazo. E aí, vamos abordar os principais tipos de empreendedorismo que a gente tem. E depois, como empreender, né? Por onde que eu começo? Quais são os passos a passo? Qual é o passo a passo para esse processo? E aí a gente acaba o dia trazendo algumas histórias para vocês se inspirarem. Então, o objetivo, pessoal, é dar uma visão geral do que é empreendedorismo e vocês saírem aí prontos para aprofundar nos próximos treinamentos. E ao longo de cada um dos blocos que a gente conversar, a gente vai trazer um espaço para perguntas e respostas, tá? Então, entrando, pessoal, aqui na primeira etapa, né, da transformação que o mundo está passando e qual que é esse momento que a gente está hoje. Aqui, a gente traz uma visão de todas as revoluções industriais que o mundo passou, né? Então, quando a gente estava em 1400, a gente viu uma mudança muito grande, né, que o mundo passou, que foi liderada pelo vapor, né? Foi quando os trens foram criados, as indústrias surgiram, a máquina a vapor começou a funcionar. Então, isso gerou uma mudança muito grande no mundo, que logo depois, né, em 1800, foi complementada com a invenção da eletricidade, que trouxe muitas outras novas coisas para a sociedade, né? Veio o telefone, veio a questão de iluminação, então o homem passou a poder escolher, né, melhor a hora que ele vai dormir, a hora que ele acorda, começou a poder fazer várias outras atividades. E depois, em 1900, a gente entrou na revolução da computação, que foi quando a Apple nasceu, quando uma Microsoft nasceu, que foi realmente o início da informática, da computação, com os computadores, com a codificação, com aqueles celulares grandes, né, assim, que foram inventados no começo, e isso gerou já uma transformação muito grande. E hoje, qual que é a grande revolução, né, que a gente está vivendo? A gente fala sobre a inteligência e a conectividade. Então, nós estamos sempre conectados a diferentes telas. Então, a gente está aqui conversando, mas vocês estão com o celular na mão, né, respondendo aí as nossas pesquisas. Tem alguém dentro de casa que está vendo uma televisão. E a todo momento a gente está produzindo muitos dados. Então, com isso de estar sempre ligado, muitos dados estão surgindo. E o que as empresas estão fazendo com esses dados, né? Elas analisam esses dados para trazer inteligência. Inteligência como personalização para o seu cliente, para entender quais são as tendências futuras e N outros fatores que a gente vai discutir um pouco. Então, passando para o próximo slide. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o imperativo digital e social. Então, com essa revolução que a gente está vivendo, pessoal, o cliente ele está mais empoderado do que nunca. Então, ele está sempre conectado, ele quer falar com as empresas 24 horas por dia, ele quer conversar por diferentes canais, né? Seja no celular, seja por e-mail, seja por telefone. Ele quer receber um serviço personalizado, ele quer interagir com marcas que conheçam ele e que realmente entreguem serviços que façam sentido, né? E também o cliente social. Então, a gente está muito mais... Como que eu posso falar? A gente hoje exige que as empresas tenham muito mais responsabilidade social. A gente quer interagir com empresas que tenham propósitos parecidos com a gente, que tenham responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com a comunidade que estão inseridas. Então, a gente vai falar muito sobre esse novo perfil de cliente.
E dentro desse ponto, pessoal, a gente trouxe aqui para vocês alguns logos, né? Então, a Descomplica, né, na perspectiva de educação digital, o Uber na perspectiva de mobilidade, o Netflix na perspectiva de filmes. E aí a gente quer fazer uma pergunta para vocês, que vocês analisem esse slide aqui por 5 segundos, todo mundo, que a gente vai fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham, pessoal, que essas empresas têm em comum? Então, a gente vai pedir de novo para vocês colaborarem aqui com a nossa apresentação. A gente quer que vocês acessem. Acho que vamos dar uns minutinhos para o QR Code. Legal. Então, pessoal, a gente quer que vocês acessem o QR Code de novo para responder o que essas empresas têm em comum, com 1, 2 palavras, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Estão conseguindo acessar? Falem aqui para a gente. Acho que pode mudar já para boa, Sofia, Thalissa, Ana Clara. Legal. Muitas palavras bacanas. Estamos vendo bastante coisa aqui de inovação, conectividade, foco no cliente, facilidade, ó, gente, muitas palavras legais. Acessibilidade, acho que é uma palavra muito bacana também. Aplicativo, internet, digital, facilidade. Olha que legal a participação de todo mundo. Já temos aí quase 100 respostas. Vamos chegar aí a 120 respostas? Legal. Ó, muito legal aparecer a palavra acessibilidade. Muito bom. Foco no cliente, tecnologia. Muito bom, pessoal. Então, ó. Aline, acho que você entrou no mudo. Então, legal. Então, vamos continuar, Dé. Pessoal, primeiro agradeço demais a participação. Tivemos mais aí de 115 respostas. Acho que todas as palavras com muito sentido com o que a gente quer falar agora. E aí, André, eu passo a bola para você explorar um pouco essa nuvem de palavras sobre o que essas empresas têm em comum. Perfeito. Bom, pessoal, eu adorei as palavras que apareceram. Acho que não tem, obviamente, não tem resposta certa e errada. Acho que quase todas ali, né, fazem total sentido. Mas o que a gente quer trazer aqui também, pessoal, em relação de o que é, então, empreender, né? Empreender é a gente ser capaz de olhar para a sociedade onde a gente se insere, para o mercado onde a gente se insere e identificar problemas, desafios, mudanças que a gente gostaria de fazer e, a partir delas, criar oportunidades, né? Criar possíveis soluções a partir desses problemas que a gente identifica, né? E, né, reforçando aqui que para que você seja empreendedor, você não precisa necessariamente ter um negócio, né? Queria que todo mundo tivesse muito claro de que ser empreendedor não é abrir uma empresa, né? Ser empreendedor é resolver um desafio de uma forma nova, né? Talvez a palavra que mais apareceu ali foi inovação, né? Então, e foco no cliente. Então, como que eu olho para o meu cliente e identifico esses desafios e, por meio da inovação, penso em algumas possíveis soluções, né? Então, a gente pode empreender dentro de casa, né? Então, criar uma nova forma de você se organizar com a sua família, né? Estruturar, organizar a sua casa de uma forma diferente, que funcione melhor para você, porque a organização anterior te trazia algum tipo de problema, algum desafio, né? A gente pode empreender na nossa escola, nos nossos estudos, a gente pode empreender na empresa onde a gente trabalha,
né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso acontece. E a gente pode empreender também criando uma empresa que vá solucionar algum desafio, né? Mas esse não é o único caminho, tá? Empreender tem muito mais a ver com essa postura de identificar problemas, mudanças que a gente gostaria de trazer e como criar oportunidades a partir delas, né? Então, ele se trata da solução de problemas e de como a gente faz isso com criatividade, né? Adorei ali a palavra inovação, trazendo exatamente essa visão, né, da criatividade, o foco no cliente, de como a gente encontra, né, esse tipo de desafio. E aqui, pessoal, a gente trouxe a referência de um livro aqui, né, o Jobs to be Done, né? Então, qual é a tarefa que a gente tem que executar, que nos leva uma referência bacana, complementar aqui, caso vocês tenham interesse, né, que nos leva a pensar um pouquinho, né, em qual o papel da nossa empresa, né? Então, qual é a missão a cumprir do Netflix, né? Qual é a missão a cumprir do Uber, né? Qual é a tarefa que ele entrega que facilita a nossa vida, né? Outra palavra que apareceu ali foi facilidade. Gostei muito dessa também, né? Ele facilita a nossa vida, né? Então, pessoal, avançando um pouquinho aqui, né? Então, legal, a gente entendeu aqui um pouquinho do que é empreender, mas, né, qual que é a importância do empreendedorismo, né? E a visão que a gente queria trazer aqui para vocês, que eu acho muito legal, é de que nós, individualmente, a gente tem uma capacidade de transformação, né? Então, vou trazer o meu exemplo pessoal, né? O meu grande desafio que me move hoje é melhorar o sistema de saúde no Brasil, né? Como que eu, André, seria capaz de melhorar o sistema de saúde no Brasil sozinho, né? Claro que eu consigo ajudar, mas a gente vê que o empreendedorismo é uma forma de maximizar o nosso impacto, né? Então, eu, André, na Salesforce, tenho uma capacidade de transformar o mercado de saúde muito maior do que eu teria fora dela, né? E a gente ter essa mentalidade empreendedora vai ajudar a gente a criar milhões, milhares de empregos e mais desenvolvimento para o nosso país, né? E para trazer um exemplo disso, a gente trouxe aqui alguns números da própria Salesforce, né? E claro que todas as outras empresas também têm papéis extremamente relevantes aqui, mas do tamanho do impacto que lá atrás, em 1999, quando Mark Benioff fundou a Salesforce e teve esse papel empreendedor, vejam o impacto que isso trouxe na sociedade, né? Então, 3,3 milhões de novos empregos com a tecnologia Salesforce, né? Esse tamanho de impacto é algo que a gente consegue viabilizar por meio do empreendedorismo, né? Então, é mais desenvolvimento para o nosso país, é mais emprego, é mais oportunidade para todo mundo, né? Então, a importância do empreendedorismo, claro que a gente tem os nossos objetivos pessoais e eles têm que estar, né, fazer parte aqui dessa história, mas a gente vê que para o nosso país, né, e para o mundo, ele tem de fato um papel importantíssimo na sociedade, né? E quando a gente pensa no empreendedorismo, né, e no fato de que os negócios eles são, né, a melhor plataforma para nos ajudar nessa mudança, a gente pode olhar isso por diversos ângulos, né? A gente pode olhar isso de várias formas. Então a gente pode olhar como que eu vou usar os negócios para criar uma educação pública e melhorar o sistema de educação pública, né? Como que a gente vai através dos negócios trazer mais igualdade salarial, né? Por exemplo, entre homens e mulheres, né? Como que a gente vai trazer direitos iguais, oportunidades iguais para todos, né? E como que a gente vai, por meio dos negócios, né, aumentar a preocupação com o meio ambiente, né?
outro tema que a gente, nesse momento, né, o momento que a gente está passando no Brasil, só reforça, né, a importância de que os negócios estejam olhando para isso, estejam se preocupando sobre como eles podem, né, ajudar a proteger o nosso planeta. Né? Então, a grande mensagem aqui, pessoal, é que individualmente a gente tem um poder enorme de transformação e que quando a gente aplica isso ao empreendedorismo e traz um pouco dessa mentalidade de solucionar novos problemas de forma inovadora, a gente aumenta em muito a nossa capacidade de transformação. Né? Então, hoje, né, trazendo para vocês um pouquinho de como que a gente pode, né, aterrissar essa ideia, né, de maximizar o impacto, né, do empreendedorismo. Nós, né, na Salesforce e várias outras empresas, participamos de um modelo chamado 1 para 1 para 1. Né? O que significa esse modelo? É um modelo onde a gente doa 1% do nosso tempo, 1% dos nossos recursos e 1% dos nossos produtos. Né? Então, isso, né, é mais uma forma de materializar e trazer um pouquinho para vocês uma possível ideia, né, de como um negócio pode transformar a sociedade. Né? Então, é colocar todos os seus colaboradores para se doarem o seu tempo, a empresa doar o seu, né, parte do seu faturamento e parte dos seus produtos em busca dessa transformação social. Né? Então, aqui, pessoal, a Aline vai detalhar um pouquinho para nós, porque, né, quando a gente pensa nesse modelo de negócio social, a gente tem várias preocupações diferentes. Né? Então, Aline, acho que compartilhe um pouquinho sobre, né, o olhar de sustentabilidade. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala em sustentabilidade, pessoal, a gente sempre pensa em 3 pilares, né? 3 fatores que estão sempre interligados. O primeiro deles é a perspectiva social. O que significa quando a gente fala de sustentabilidade social, né? É como que está sendo o nosso impacto com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários. Eu estou trazendo diversidade, eu estou criando um ambiente de trabalho saudável, eu estou dando equilíbrio para os meus funcionários. Como que eu estou impactando a comunidade que eu estou inserido, né? Então, ser responsável pela comunidade, né? Então, como que eu posso melhorar os problemas ao meu redor? Como que eu posso criar novos empregos ao meu redor? Aí a gente tem o pilar ambiental, né? Que é como eu utilizo os recursos do meio ambiente da melhor forma e como que eu invisto em criar um planeta saudável para as futuras gerações, né? Então, aqui, na perspectiva de desmatamento, na perspectiva de reciclagem e em N outras formas de como que a gente está impactando o ambiente que a gente vive. E o terceiro ponto é a perspectiva econômica. Como que eu consigo ser sustentável economicamente? Tanto numa perspectiva de ter os meus recursos financeiros, os recursos financeiros da minha empresa saudáveis para que eu tenha, né, caixa para crescer no futuro, pagar meus funcionários, como também o impacto econômico que eu estou fazendo no mercado que eu estou inserido. Então, eu estou criando um ambiente competitivo saudável ou eu estou canibalizando outras empresas? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente precisa sempre considerar esses 3 fatores e garantir que eles permeiam todo o nosso negócio. Então, não adianta eu criar uma solução para desmatamento se eu não tiver uma situação financeira saudável da minha empresa que vai garantir que eu exista no médio e longo prazo ou que eu não trate bem os meus funcionários. Então, vocês que vão ter a oportunidade, né, de criar um negócio, de fazer um pitch, como que vocês conseguem trazer sempre esses 3 elementos no discurso de vocês e na responsabilidade que vocês vão ter? Então, acho que esse é um tema super bacana, tá bom?
Então, dando continuidade, né? A gente quer pegar uns minutinhos aqui para... volta para as perguntas. A gente quer fazer uma pausa aqui rápida para, pegar a percepção de vocês, se estamos indo bem, se está dando para entender, o que vocês estão achando, e abrir para uma ou duas perguntas, e entender aí o que mais que vocês querem saber. Se vocês puderem no chat compartilhar com a gente, vai ser bacana. E, pessoal, fiquem à vontade se vocês acharem que a gente está rápido demais, devagar demais. Fiquem à vontade, a gente quer aqui fazer algo bastante interativo e que vocês aproveitem muito. Boa. Estou tentando abrir o chat aqui, mas não está abrindo. Consegui abrir. Então, deixa eu ler aqui o que o pessoal está falando. Estamos legal. Todo mundo gostando, explicação boa. Legal, Beatriz, boa pergunta. André, vou falar aqui, aí a gente já responde. A Beatriz falou que a gente tem falado muito sobre impacto. Como que a gente consegue medir esse impacto? A gente já fala sobre isso, Beatriz, boa pergunta. Outro ponto aqui que o Matheus trouxe. Uma grande dúvida que tenho e que me trava muito na hora de iniciar o empreendimento é a questão de fonte de recursos iniciais. Quais as formas de obter recursos iniciais para uma startup em fase inicial? Boa pergunta, Matheus. Podemos falar isso? Legal. Tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta e a gente fecha aqui. Queria Legal, um exemplo de como as empresas estão usando Letícia fez uma pergunta bacana aqui também. Letícia, essa já te antecipa, a gente vai, ao longo da apresentação e também ao longo do curso, a gente vai até trazer algumas metodologias, tá, de como a gente cria essa conexão, né, entre o problema e uma possível solução, né, e como isso pode virar um negócio. Tá? Adorei sua pergunta, a gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência. Legal, perfeito. Então, vamos lá, Dé, vamos pegar aqui só algumas perguntas para a gente falar. Então, um ponto aqui que surgiu bastante, né, é como que essa insegurança do criar uma empresa, né? Da onde que eu vou tirar esses recursos iniciais? Acho que um ponto aqui legal de compartilhar, pessoal, é que quando a gente consegue construir um caso de uso muito claro, existem várias formas para buscar esses recursos, né? Então, se vocês identificarem um problema que seja um problema realmente latente, um problema que existe, e conseguirem chegar em uma solução interessante, existem várias formas de conseguir esses recursos, né? Então, existe o que a gente chama de crowdfunding, que é quando você abre para fazer uma arrecadação coletiva em prol de uma ideia. Então, é importante que a sua ideia ela esteja, né, muito, muito bem estruturada. Tem também investidores anjo, né, que são pessoas físicas que investem em boas ideias. Então, eles vão analisar esse caso que vocês criaram e ver, isso no longo prazo faz sentido? Isso vai me trazer retorno? Então, sim, faz sentido eu investir inicialmente. Então, existem algumas formas para conseguir esses recursos iniciais que a gente pode depois passar algumas referências para vocês por e-mail, tá? Até, Carol, se quiser anotar esse ponto para a gente, depois eu posso mandar algumas referências para eles. Aí, outro ponto aqui, que eles trouxeram bastante, é sobre essa tríade da sustentabilidade, né? Se realmente é possível conciliar isso e se a gente pode trazer caso de alguma empresa que está fazendo isso bem. Você quer responder ou quer que eu responda aqui? Legal. Não, acho que eu posso trazer algumas ideias. Aqui, pessoal, né, a gente falou sobre, acho que a principal pergunta nesse aspecto foi, né, se para ser considerado sustentável, a gente precisa ter esses 3 pilares, né? Eu diria que a resposta não é necessariamente sim para os 3, né? Depende do que a gente está considerando como sustentabilidade,
né? Então, muita gente considera como sustentável, né, olhando a perspectiva ambiental, mas eu diria que sim, a gente precisa dos 3 pilares quando a gente pensa num negócio que vá trazer resultados no longo prazo, né? Porque um negócio que não é sustentável economicamente, acho que esse é talvez o que a gente entende mais de bate-pronto, né? Ele talvez não vá para frente, né? Um negócio que não é sustentável ambientalmente, cada vez mais a gente vê, primeiro, uma demanda dos próprios clientes por empresas que sejam sustentáveis ambientalmente, e segundo, a gente entende que são negócios que têm um valor agregado maior, né? Negócios que se preocupam, de fato, né, com o impacto deles no meio ambiente, né? E no aspecto social, também entendo que sim, né, ele é importantíssimo e fundamental, porque quando a gente pensa no impacto social, a gente está pensando no impacto com os próprios funcionários e colaboradores, com os parceiros de negócio, com os clientes. E se você não tem, né, uma relação de confiança e uma relação sustentável com os seus colaboradores, clientes, parceiros, né, com todo o ambiente, com toda a sociedade que você se insere, a gente entende também que ele não é sustentável, né? Uma empresa que não tem colaboradores engajados certamente vai ter resultados piores do que uma empresa que tem os seus colaboradores engajados, motivados, né? E dedicados à mesma causa da empresa. Legal. Boa, André. E aqui, pessoal, fazendo alguns comentários sobre outros pontos que vocês perguntaram. Kimberly, a gente vai falar sobre essa questão de nichar o problema. João, muito legal isso que você falou de equilibrar de forma igualitária todos os seus stakeholders. Acho que é exatamente isso que vai garantir, né, o futuro das empresas, as empresas que pensam da melhor maneira em todos os seus públicos, né? E Letícia, sobre essa questão do link de problema com criação de um negócio, a gente vai abordar bastante também. E o pessoal que pediu alguns casos de empresa, a gente vai trazer no meio um caso e no final outros casos também de sustentabilidade, tá bom? Não vai dar para a gente responder todas as perguntas agora, mas depois o que ficar em aberto a gente pode responder em paralelo para vocês. Obrigada pela participação, gente. Muito bom. Então, vamos dar continuidade. Se quiser passar para o próximo slide. Então, legal, pessoal. Voltando aqui, eu vou explicar um pouco para vocês sobre a questão dos setores da sociedade, né? Quais são os setores onde a gente pode empreender? Então, o primeiro setor é o setor público, né? São as contas públicas, os bancos públicos, as empresas de energia, que é o Estado. O segundo setor da sociedade é o setor privado, que são as empresas que têm como fim gerar lucro, né? Então, hoje, né, todas essas empresas, as grandes empresas, né, que vocês conhecem, são do setor privado, elas têm o objetivo de gerar lucro para os seus investidores, de rentabilizar com o trabalho que elas fazem. E a gente tem o terceiro setor, que ela não tem objetivo de lucrar no final, né? É uma instituição sem fins lucrativos, que são as organizações não governamentais, né, que a gente conhece, como o Instituto Semear, por exemplo, que tem como objetivo ajudar a impactar alguma coisa na sociedade. Mas o que é muito bacana aqui dessa discussão que a gente quer trazer para vocês? Como que a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos, né? Então, trazer essa visão do setor privado de criar, né, algo sustentável financeiramente, também que gere lucro para todos os envolvidos, mas que tenha impacto social. E aí que a gente surge com o setor 2.5, que é o negócio social, que é quando você consegue juntar esses dois mundos. Você vai ter uma empresa que gera lucro
mas que, ao mesmo tempo, tem como ponto central o impacto social, tem um propósito, tem uma causa do porquê ela existe, né? E aí, para a gente deixar mais claro que é um negócio social, Dé, se você puder contar um pouco para a gente sobre o caso da TOMS, acho que vai ser bem bacana para a gente abrir essa discussão. Claro. Legal. Acho que aqui é super bem colocado, Aline. E, pessoal, assim, acho que é importante reforçar, antes de entrar no caso da TOMS especificamente, que falando, por exemplo, de um negócio filantrópico, né, ele não necessariamente precisa ser uma ONG, né? A gente tem hospitais sem fins lucrativos, a gente tem diversas, a gente vai trazer um caso também, né, de um hospital sem fins lucrativos, mas a gente tem empresas com os mais diversos objetivos, né, que optaram por trabalhar dessa forma, né, orientada à filantropia, né. E, bom, trazendo um pouquinho do caso da TOMS, não sei se vocês conhecem, talvez alguns sim, outros não, né, a TOMS, ela produz essas alpargatas, né, esses sapatinhos aqui, como esse que está na foto, e ela surgiu também, né, de uma viagem que o fundador da TOMS fez para a África, e onde ele identificou um problema, né, um desafio de que uma boa parte da população na África não tinha sapatos, né, não calçava nada. Então ele criou um negócio que a gente interpreta aqui como um negócio social, que tem como objetivo gerar lucro, tá? Então é uma empresa com esse objetivo final, né? Mas que criou um modelo super interessante, onde para cada sapato desse que você compra, um igual a ele é doado na África, né? Ele começou num modelo super, assim, muito mais simples do que é hoje, onde ele mesmo levava, né, os sapatos para a África de tempos em tempos, e hoje se tornou uma empresa enorme, multinacional, que mantém esse DNA, né? Então, hoje eles vendem milhares dessas alpargatas e eles continuam doando uma para cada uma que eles vendem, né? Então, é um exemplo, né, do que a gente entende como esse negócio social e que a gente quis trazer, né, não para dizer que ele é a alternativa correta, né, não tem alternativa correta nesse caso, mas que ele é uma alternativa muito interessante na nossa visão, que equilibra, né, a questão do impacto, né. Outra pergunta que surgiu foi como medir o impacto. Nesse caso, por exemplo, eles têm milhares de pessoas na África calçadas, né, devido ao trabalho feito pela TOMS, né? Então, tem um livro também sobre essa história, é muito bacana. A gente pode compartilhar também com vocês o link contando um pouquinho mais sobre o livro. E aqui, pessoal, trazendo essa visão de que, né, como eu comentei, o negócio social ele está em tudo, né? A gente trouxe alguns exemplos de como a Salesforce olha essa questão, né, do negócio social e de como a gente contribui com o mundo, né? Então, doando parte da receita da Salesforce, doando o tempo dos colaboradores, né, e doando os nossos produtos. A gente comentou sobre o caso de um hospital sem fins lucrativos, né, de uma empresa de sapatos que criou um modelo que equilibra, né, outra pergunta que surgiu, que equilibra um pouco da questão ambiental, né, da questão social, com todo esse trabalho feito na África, e um modelo econômico sustentável também, né. Em um último comentário, trazendo também, né, a questão que a gente falou do tamanho do impacto, como que o fundador da TOMS, né, seria capaz de um impacto tão grande, que nesse caso é medido pelo número de pessoas calçadas na África, sozinho, né? A ideia dele e a mentalidade dele de empreender, transformar isso num negócio, maximizou muito o tamanho, né, do impacto que a TOMS gerou no mundo, diferente do que ele individualmente poderia gerar. Dé, posso complementar uma coisinha? Claro. Pessoal,
falando no chat aí, se vocês tivessem a oportunidade de comprar um sapato semelhante a esse, tivesse uma empresa que a cada um de sapato que você compra doa outro, né, para quem precisa, e uma que não faz isso, de qual delas que você compraria? E por que eu faço esse questionamento, né, gente? Porque essa questão de sustentabilidade, além de ser algo, né, importante e que as pessoas valorizam, ela gera lucro, ela atrai mais clientes, ela faz com que a empresa cresça, porque ser responsável socialmente hoje é muito importante para grande parte dos clientes, como vocês estão falando aí no chat, né? Então, atrelar isso também a fator de lucratividade é muito bacana. Pode voltar, Dé. Só um comentário rápido. Legal, pessoal. Valeu pela participação. Gera Legal. E pessoal, acho que mesmo. E fazendo uma provocação positiva aqui, pessoal, em termos da sustentabilidade do negócio que vocês vão idealizar, assim como vocês optariam pela marca de sapato da que doa, né, foi a principal resposta, os clientes de vocês também, né? Então, quando a gente pensa na sustentabilidade do negócio, a gente vê que isso hoje eu diria, praticamente necessário. Além de ser importantíssimo, né, para a sociedade, também vai ser importantíssimo para o negócio de vocês, né? Legal, André, obrigada. E aí, pessoal, agora passando, né, evoluindo na nossa conversa, a gente quer explorar um pouco com vocês os tipos de empreendedorismo que são possíveis de ter. Então, o primeiro deles que a gente trouxe aqui para conversar é o intraempreendedorismo. Quem aqui já ouviu esse termo? Vocês já ouviram ou não? Fala aí no chat só para eu ver aqui. Intraempreendedorismo. Ah, legal. Bastante gente. Muito bom. Então, legal. Legal, Renato. Beleza, então vamos lá. Então, gente, como a gente falou no começo, empreender, ele está muito mais ligado com as características, né, de você realmente identificar um problema e querer solucionar, do que de abrir uma empresa, e que você pode empreender em qualquer lugar. Então, existe hoje esse termo do intraempreendedorismo, que são as pessoas que empreendem dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. Eu e o André somos exemplos de intraempreendedores, porque a gente trabalha dentro da Salesforce, que é uma empresa que a gente se identifica, mas a gente gosta de ser empreendedor. Então, a gente está a todo momento identificando o que a empresa pode fazer melhor, desafiando a empresa e criando soluções para isso. Então, quando vocês também, se vocês vierem a criar uma empresa, vocês vão querer contratar pessoas que tenham as características de intraempreendedorismo, de dono, de querer identificar os problemas e trazer soluções. Então, esse é o primeiro tipo de empreendedorismo que a gente queria discutir. E depois, o negócio social, que a gente falou bastante agora, né? Então, como que você consegue criar uma empresa que tenha lucros, não tem nada de errado nisso, mas que também traga um impacto social positivo para a sociedade. O outro ponto é o filantrópico, então empresa sem fins lucrativos, né, seja uma ONG, ou muito bem colocado pelo André, seja uma empresa seja uma instituição de educação, seja um hospital, seja uma ONG mesmo. Então, tem muitas coisas bacanas para explorar aqui nesse quesito de filantropia. E legal. O outro ponto, pode falar, desculpa te interromper, que eu estava dando uma olhada no chat, surgiu uma dúvida sobre isso. Então, né, pessoal, qual a principal diferença quando a gente olha para um negócio social e a filantropia, né? E aí a gente pode encaixar as ONGs como filantropia, né? Vou dar um exemplo de uma empresa que eu conheço bem, né? Fiz alguns projetos com eles, que é o GRAAC. Tá? A gente vai falar deles um pouquinho mais para frente, mas acho que é legal trazer agora porque tem tudo a ver com a dúvida que surgiu. Tá?
O GRAAC, por exemplo, ele é um hospital, né, que atua no tratamento de câncer de crianças, tá? E ele não gera lucro, tá? Ou seja, todo o dinheiro gerado dentro do hospital é reinvestido dentro do próprio hospital, né, para que o hospital melhore, cresça e possa atender mais crianças, né? Então, nesse caso, e aí a gente tem ONGs das mais diversas, ONGs orientadas a atuar, por exemplo, com pobreza, ONGs orientadas, por exemplo, a atuar com educação, ONGs orientadas, no caso do GRAAC, por exemplo, a atuar com saúde, né? E quando a gente olha para o negócio social, ele é um negócio que tem por objetivo gerar lucro, mas que tem também por objetivo trazer esse impacto social, né? Então, a TOMS, que eu dei o exemplo, né, ele, em última instância, o objetivo da empresa é gerar lucro, né? Mas ele traz essa via social, no caso deles, com a doação dos sapatos, para poder equilibrar esses dois mundos, né? Vai lá, Aline, só um rápido comentário. Ótimo, obrigada pela pergunta também, pessoal. E o último exemplo aqui que a gente trouxe são as empresas digitais, das startups. E a gente vai agora dar um zoom um pouco nessa parte de startup, né? A gente deu um zoom em negócio social, agora vamos dar um zoom no que é uma startup. E aí, para começar essa dinâmica, passa para o próximo slide, Dé. A gente quer perguntar para vocês, o que é uma startup? Se vocês quiserem escrever aqui no chat para a gente, é uma empresa pequena? É uma fábrica de software? É um aplicativo? É uma empresa de tecnologia? O que é uma startup para vocês, pessoal? Querem escrever aí rapidinho para a gente? Um empreendimento inovador? Empresa digital? Uma empresa iniciante? Uma empresa inovadora? Uma empresa criada para resolver um problema específico, legal, algo que quebre o padrão do mercado. Muito bom, gente. Obrigada pela participação. Já deu aqui para ter uma ideia. Grupo de pessoas iniciando uma empresa. Então, pessoal, o que a gente trouxe para vocês? O que é uma startup? Uma startup, quer falar, Dé? Vamos lá. Claro. Vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, o que é uma startup? É uma empresa que tenha um modelo de negócios repetível, escalável, eu vou detalhar um pouquinho sobre cada um deles, que seja enxuta e exponencial, tá? Comentando um pouquinho sobre cada um deles. Repetível, né? Vamos pensar numa empresa que vende produtos sob demanda do cliente, né? Então, o cliente desenha uma ideia, pensar numa camiseta. Ele desenha uma ideia, a camiseta é sempre diferente e cada vez que a empresa vai oferecer esse produto, ela tem que repensar como aquilo vai ser feito, como ela vai entregar esse serviço ou produto e como ela vai viabilizar isso, né? Essa seria uma empresa que não é repetível, né? Vamos pensar, por exemplo, numa empresa que todos conhecem, né, no Uber. O modelo de negócio do Uber é repetível, né? Toda vez que você pede um Uber, a experiência que você tem é a mesma. Às vezes você está num lugar diferente, você tem um motorista diferente, mas a experiência, a forma como o Uber te entrega esse produto ou serviço é repetível, né? E por ser repetível, ela passa a ter também a possibilidade de ser escalável, né? O que isso significa? É uma empresa que hoje pode atender um cliente e se amanhã ela tiver 100 mil clientes, ela é capaz de fazer essa variação, né, de se encolher ou de crescer conforme essa demanda, né? E isso gera a possibilidade de ela crescer de forma exponencial. Ou seja, né, mostrando aqui um pouquinho desse gráfico do lado direito, a gente tem um pouquinho aqui de, né, o dinheiro versus o tempo. Então, as startups, elas têm um modelo de negócio exponencial, né? Então, vamos pensar no Uber. Ele tinha, né, um usuário e um motorista, depois 3 usuários e 3 motoristas, depois 300 usuários e 300 motoristas, e hoje,
milhares, milhões de usuários e de motoristas. Então, é um modelo de negócio que cresceu de forma exponencial, né? E isso só acontece porque ele consegue ser repetível e escalável, né? Se cada vez que o Uber fosse fazer um trajeto, a equipe do Uber tivesse que idealizar como seria aquele caso, né, que ele não fosse repetível, eles certamente não teriam conseguido crescer de forma exponencial, né? E aí enxuta, né, porque para que a empresa, né, no caso a startup, tenha a agilidade que é necessária, ela tem que ser enxuta, né, para que ela consiga rapidamente testar o modelo dela, adaptar o modelo dela, mudar, né, e estar sempre respondendo ao que o mercado, ao que os clientes trazem de informação, né? Trazendo só um último exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, numa automobilística, ela tem um processo relativamente repetível, né? Então, os carros são iguais, né? A forma de produzir um carro é igual. No entanto, ela não tem um modelo exponencial. Se amanhã ela precisar produzir 100 mil carros e hoje ela produziu 2, ela não é capaz de oscilar isso de forma escalável, como, por exemplo, citando alguns nomes que a gente conhece, o Netflix o Uber a Amazon né, que tem essa possibilidade de escalar os serviços dela. Legal, né? Dé, só aqui pegando, tiveram duas perguntas, né? Se um pilar depende do outro e se enxuto seria algo simples e sem muita variedade. Maria Helena, sobre a sua pergunta, né, de enxuto seria algo simples e sem muita variedade, não obrigatoriamente. Quando a gente fala de por que essas empresas, elas todas têm um cunho de tecnologia? Porque para você conseguir ser exponencial, mas ao mesmo tempo enxuta, você tem que ter sido construída em cima de uma base de tecnologia que te permita isso. Então, por exemplo, pega o Netflix. Netflix, ele ele sugere filmes para mim completamente diferentes dos filmes do André. Se não fosse criado em cima de uma base de tecnologia muito forte, ele não conseguiria fazer uma personalização desse nível. Ele só consegue personalizar dessa forma porque ele tem tecnologia de nuvem por trás, ele trabalha com big data, né, assim, de análise de um volume de dados muito altos, trabalha com o que a gente chama de aprendizado de máquina, que permite que ofereça coisas diferentes para a mesma pessoa, mas sem tecnologia isso não seria possível. Então, elas costumam ser enxutas por causa disso. Pode complementar, né? Agregando aqui, Aline, eu acho que, pessoal, uma pergunta interessante de vocês se fazerem, né, ao longo aqui da jornada de vocês é a seguinte: pensei num modelo de negócio, né? Ele funciona com 10 clientes. Se amanhã, ou se daqui a um mês, eu tiver 100 clientes, esse modelo que eu idealizei ainda vai funcionar, né? Ou eu vou ter que contratar 100 pessoas, né? Porque uma coisa é você ser escalável e continuar enxuto. Outra coisa não, eu consigo, né, viabilizar essa demanda triplicando, quadruplicando a minha equipe, né? Então, você permanecer enxuto e ter a capacidade de escalar, né, de criar esse negócio exponencial. Legal. Dé, só vou fazer aqui 3 comentários e aí a gente passa para a próxima, tá? Combinado. Então, Maria Eduarda, se um pilar depende do outro, na verdade, assim, não acho que eles dependam, mas eles têm que estar juntos, né? Porque para você ser exponencial e escalável, você tem que ter algo repetível, senão ele não se sustenta. Então, de certa forma, sim, eles estão interligados e a fórmula do sucesso é você pensar em todos esses componentes. Natália, você trouxe um ponto super legal, que é a questão de interface e experiência do usuário. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, que não basta você entregar a solução, mas
como você entrega essa solução, como que você encanta, como que você traz facilidade. Isso é super importante, a gente vai explorar esse ponto. E Wesley, você trouxe um ponto legal também, que é essa mudança do mercado, né? O Uber acabou gerando uma concorrente que é a 99. Vocês consideram que a startup aumenta a concorrência? Eu acho que a startup, Wesley, como ela tem essa característica de disrupção, de inovação, como vocês trouxeram no começo, ela acaba mudando a indústria, porque ela, né, o Uber mudou a indústria do táxi, mudou como as coisas funcionam. E quando um modelo surge, o mercado é muito grande, vão surgir outros players também para pegar essa oportunidade. Então, com certeza. Legal. Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade até por causa do tempo, Dé. Isso aí, startups geram novas janelas de oportunidades. A gente já passou pela parte de perguntas e a gente vai fazer uma pausa aqui. Obrigado, Wesley, bacana. Vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos. A gente está apertado aqui com o tempo, mas peguem uma água. Quem puder já voltar um pouquinho antes, com 7, 8 minutos, para 6h25 em ponto, a gente está começando. Beleza? Boa, pessoal. O final da música não foi tão empolgante quanto o começo. Pausei de uma vez aqui. As habilidades de DJ são um pouco mais limitadas. Mas elogiaram as músicas. Eu fiquei feliz, pessoal. Eu fiquei feliz. Legal, pessoal. 6h25. Vamos retomar aqui para a gente tentar cumprir o nosso objetivo aqui de tempo. Vamos lá. Legal. Então, pessoal, trouxemos aqui uma série de conceitos, né, super importantes para o desafio que vocês têm pela frente. Agora a gente vai trazer um pouquinho, né, de como a gente pode começar, né? Então, a gente falou sobre abrir a mente, né, sobre como a nossa postura frente a esses desafios, né? A gente falou, várias dúvidas surgiram no chat sobre como que a gente vai definir esse problema, né? Como que a gente vai criar essa solução. E, por fim, né, a gente quer trazer para vocês um pouquinho, né, sobre como trazer, né, essa experiência diferenciada, né, para os nossos futuros clientes, né? Então, pessoal, o primeiro ponto aqui é, de fato, né, abrir a mente, né? Então, a mudança, pessoal, e a forma, o olhar para que a gente encontre esses desafios e seja capaz de identificar soluções, ele parte da gente, né? Ele parte de cada um de vocês, né? E de como a gente está preparado, né, para enfrentar o desafio que é empreender, o desafio que é identificar esse tipo de problema e buscar soluções, né? Então, trazendo uma frase aqui de Shakespeare, né, muita gente pensa em mudar a humanidade, mas poucos pensam em mudar a si mesmos, né? Então, a gente vê grandes desafios, né? Comentei com vocês que o meu desafio pessoal é transformar e melhorar a acessibilidade e a qualidade da saúde no Brasil. Se eu não for capaz, né, de eu mudar, de eu me adaptar e de eu, né, estar disposto a melhorar, como que eu posso me propor a fazer algo desse tamanho, né? Então, e aí trazendo até alguns pontos do projeto, né, se você assume que você já entendeu 100% do problema, ou que você já sabe a solução perfeita, talvez você não esteja exatamente com a postura, a mentalidade de um empreendedor, né, que está sempre curioso, buscando entender sempre mais, melhorar sempre mais, trazer uma solução mais aderente, né? A gente vê, por exemplo, citando de novo algumas empresas que todo mundo conhece,
o Netflix, né? Quantas vezes a gente não entra lá no Netflix, ele está completamente diferente do que ele estava na semana anterior, ele muda o negócio, depois ele começa a fazer filmes próprios. Então, ele está o tempo todo mudando e refletindo, né, o que ele percebe dos clientes dele. Então, queria fazer trazer esse pensamento aqui de que começa por cada um de vocês e começa pela mentalidade de cada um de vocês, né, de ter essa flexibilidade, de estar aberto às mudanças. Então, quando a gente vê, né, quais são as características desse empreendedor, né, ele é, como eu comentei, um eterno aprendiz, né, nenhum negócio vai durar para sempre se ele não mudar, porque o mundo muda, né, e ele tem que mudar junto. Ele é um cara apaixonado por esse problema que ele se desafiou a resolver, uma pessoa de visão, né, que vai sempre, como comentei, tá procurando, né, qual que é essa nova forma que o meu negócio vai funcionar. Será que esse problema que eu me apaixonei, ele vai se manter daqui 5 anos? Ou será que não? Vai mudar completamente e eu tenho que mudar o meu modelo de negócio, né? Ele tem que ter coragem de enfrentar, e eu diria principalmente coragem de assumir que aquilo que você via como verdade, talvez não seja a verdade absoluta. Ele tem que ser resiliente, capaz de errar, de acertar, errar de novo, corrigir, né? Ele tem que ter essa postura de liderança, de fato tomar a frente, né? Né, claro, tem que ser também, né, um empreendedor planejado, né? A gente sabe que a gente tem que se adaptar com velocidade, mas mesmo com velocidade, a gente ainda tem que ser muito organizado quando a gente está falando de empreender. Passando agora para a segunda etapa, né? Então, primeira delas, olhar para dentro, né? Olhar para cada um de nós e para como a gente enxerga e como a gente está preparado para esse tipo de mudança. Segunda etapa da nossa jornada aqui, né, de como começar, é de fato escolher qual que é esse problema que eu quero resolver, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, pessoal, eu quero que, né, todos tenham em mente que, vamos dizer que você criou o seu negócio, né, e começou a sua jornada empreendedora e que ela deu certo, né? Você criou uma empresa de sucesso, talvez você trabalhe com isso para o resto da sua vida, né? Esse é de fato um problema que te motiva? Ele vai te fazer acordar cedo, dormir tarde, estudar todo dia, todo final de semana sobre esse problema, ir para a rua, falar com clientes? Ele é um problema que te motiva? Então, né, deixo aqui alguns questionamentos. Quais são as coisas mais importantes para a sua vida, né? Quais são os seus interesses, paixões, hobbies que te dão mais prazer no tempo livre, né? Às vezes é um esporte, às vezes é alguma atividade de lazer, às vezes né, comentei do meu propósito, né, de melhorar o sistema de saúde, né? Tem por trás uma série de motivos pelos quais esse é o meu propósito, né? Então, o que motiva cada um de vocês, né? Eu acho que um grande aprendizado aqui que vocês vão ter, né, de autoconhecimento aqui, é se vocês investirem uns dias para pensar o que motiva vocês, né? O que faria cada um de vocês acordar todos os dias buscando a solução desse tal problema, né? E aí a gente traz aqui o que a gente entende como propósito, né? Então, o seu propósito, pensando nesse ponto de vista de empreendedor, é encontrar algo que o mundo precisa, né? Que você seja bom, né? Que você possa contribuir. E aqui, pessoal, deixar super claro que, na minha visão, todo mundo pode ser bom em tudo, né? Mas, assim, aquilo que você pode contribuir e aquilo que está alinhado com a sua paixão, com algo que te motiva, né? Porque talvez você trabalhe com isso para o resto da sua vida e você com certeza vai investir muito tempo e muita energia, então é importante que isso esteja alinhado, né, com o seu propósito, né? E quando a gente encontra algo que o mundo precisa, que
a gente é bom e que é apaixonante, né, que dá aquele frio na barriga quando a gente imagina no potencial de resolver este problema, aí sim você tem o seu propósito, né? E a gente sugere que a partir deste propósito você tente começar a identificar qual é o problema que você quer resolver. Então, Aline, se quiser complementar um pouquinho. Legal. Aqui, pessoal, acho que queria que todo mundo colocasse bastante atenção nisso, porque é uma das principais mensagens que a gente quer trazer hoje para vocês. É que vocês se apaixonem pelo problema que vocês querem resolver e não pela solução. Então, muitas vezes a gente pensa no que a gente quer entregar, só que o passo a passo é outro. A gente tem que pensar o que a gente quer resolver. Então, ter muito claro o problema e não a solução. Então, quando vocês forem iniciar aí o projeto de vocês com o grupo de vocês, sempre voltem para o ponto inicial. Qual é o problema que a gente está tentando resolver e validar se isso realmente é um problema, tá? E aí a gente colocou um TED aqui para vocês como material complementar também, que é sobre ouvir o cliente. Então, a gente só vai conseguir ter esse problema claro se a gente entender esse nosso cliente, se colocar no lugar dele e estar sempre validando essa ideia e esse problema que vocês estão trabalhando. É isso, Dé? E aí, aqui, pessoal, a gente sabe que às vezes é muito difícil saber por onde começar, né? Putz, mas que problema que eu foco? Como eu decido esse problema? Então, para vocês terem um ponto de partida, a gente trouxe aqui para vocês os 17 objetivos da ONU. Então, esses tópicos, pessoal, são os maiores problemas hoje que a humanidade está tentando resolver. Então, a gente tem milhões e milhões de pessoas no mundo tentando resolver esses problemas aqui. Então, isso daqui pode ser já um ponto de partida para vocês, né? Qual desses tópicos que me motiva, que eu realmente vejo que faz sentido eu me dedicar tanto? E aí, pegando um exemplo para vocês, né? Vamos supor que para mim a questão de educação de qualidade seja super importante, que eu queira aumentar esse acesso de qualidade. Não basta eu escolher um problema desses, porque ele é muito abrangente, né? E aí, passando para o próximo slide, a gente queria trazer para vocês o conceito de ser específico, né? Então, não adianta a gente definir, quero melhorar a educação, mas qual que é o nicho que vai focar? E aí, lembro que alguém trouxe essa pergunta sobre o problema ser bem específico, né? Então, dentro do quero melhorar a educação, você afunilar para um problema específico. Então, por exemplo, quero melhorar o acesso à bolsa de estudos de mulheres em faculdades de tecnologia no estado de São Paulo. Então, a gente trouxe essa imagem de funil porque é exatamente isso, né? Pensar de maneira macro o que vocês querem resolver e depois afunilar para qual é o público, qual é a região, o porquê disso, que aí vai ficar muito mais fácil para vocês realmente começarem esse negócio. E o outro ponto, né? Depois de você conseguir definir um problema bem específico, é muito importante que você valide e ajuste isso ao longo do caminho, né? Então, o primeiro passo é qual problema você quer resolver? Depois, qual que é a solução que você pretende trazer para isso? E aí, validar se isso de fato resolveria, se isso de fato é um problema, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito do nosso mundo ou da nossa realidade, mas quando você vai para o campo, você vê que talvez não seja dessa forma, ou que o problema não seja tão amplo assim. Então, aqui a gente traz esse ciclo de aprendizado. Então, é definir, validar e aprender.
e ajustar. Então, define, valida, aprende, ajusta. Esse ciclo de aprendizado é muito importante e por isso que a gente trouxe para vocês a questão de ter uma mente aberta, de ser um eterno aprendiz, porque a gente tem que estar disposto a mudar a nossa verdade, uma verdade que a gente considerava como verdade universal, e na verdade, quando a gente vai para o campo, a gente descobre que não é. Mas não tem problema, você vai aprender e você vai ajustar para aí sim chegar em algo que seja factível mesmo. Legal. E complementando aqui, pessoal, a gente falou muito sobre o seu negócio ser escalável, né? Então, você tem que validar tudo, você tem que validar o seu problema, porque ele pode ser o problema de uma pessoa só. Você vai criar um negócio escalável com uma pessoa só, né? Ou será que ele é um problema de fato de muita gente? E aí você identifica uma possível solução. Essa solução resolve para uma pessoa só ou resolve para muita gente? Qual seria a melhor forma, eventualmente, a solução que você identificou para aquele problema, para aquele usuário que de fato pode se tornar o seu potencial cliente, não resolveria, né? Então, é o tempo todo validar tanto o que a gente assume como problemas, como aquilo que a gente assume como possível solução. Perfeito. Pessoal, a gente está com o tempo apertado, mas ficou claro ou alguém tem alguma dúvida importante aqui que queira que a gente explore um pouco mais? Nessa questão de se apaixonar pelo problema, ter um problema específico e que você sempre valide e aprende com isso. Legal. Francisco, Heraldo, tá ótimo, pode seguir. Beleza, pessoal, obrigada pelos feedbacks. Então, vamos lá, dando continuidade, depois que vocês tiverem a clareza do problema que vocês querem resolver, a gente vai partir para a terceira etapa, que é a etapa de criação da solução. E a gente trouxe aqui para vocês algumas metodologias que existem para vocês criarem essa solução. Existem diferentes caminhos, diferentes métodos que podem ajudar vocês nesse processo. E eu lembro que alguém também tinha feito uma pergunta, né, sobre o link entre o problema e a solução. Então, é bem nessa etapa aqui que a gente está entrando. Eu vou passar rapidamente por cada uma dessas metodologias, tá? Para introduzir vocês a elas. E depois a gente vai falar para vocês qual é a metodologia que vocês vão se aprofundar ao longo do curso nos próximos sábados. Então, a ideia é só dar uma introdução inicial, depois outros times vão aprofundar aqui com vocês. E a ideia, indo para o próximo slide, a primeira metodologia aqui que a gente traz para vocês é o Human Centered Design. Então, ele tem como base 3 pilares principais, que é o desejo, a praticabilidade e a viabilidade, que são 3 fatores que estão interligados. E a sua solução, ela tem que estar no centro disso, ela tem que atender todos esses pontos para ser realmente uma solução que vá atender e que seja viável, né? Quando a gente fala de desejo, a gente quer trazer um pouco o ponto da dor, né? O que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, o que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Que problemas elas estão tentando solucionar. Depois, quando a gente vai para a parte de praticabilidade, a gente está pensando mais na parte de execução. Isso é possível, tecnicamente, de ser feito, de ser organizado, de colocar realmente em prática? E o terceiro ponto é a questão de viabilidade financeira. Isso é possível de ser viável no curto, no médio e no longo prazo? É possível de você rentabilizar em cima disso? Ou se não for rentabilizar, se for uma instituição sem fins lucrativos, você tem fontes que vão trazer recursos para você conseguir entregar a atividade que você se propõe. Então, essa é uma das metodologias. Depois, quem quiser se aprofundar, a gente vai passar as referências para vocês.
Aí, indo para o outro ponto, Dé, que é o duplo diamante, que é uma metodologia também muito bacana, que basicamente ela tem 4 etapas. A primeira dela é a descoberta. Primeiro começa tudo com a questão do problema, né? E você vai para a descoberta do problema. Então, é um momento que vocês vão abrir a mente, vocês vão fazer brainstorm, vocês vão fazer pesquisas, vocês vão ouvir os clientes, vocês vão pegar diferentes referências para definir qual que é esse problema que vocês vão focar. Então, por exemplo, uma das referências que a gente trouxe para vocês foram os principais problemas da ONU, tá? Depois que vocês abriram bastante a cabeça, é um momento de afunilar para definir qual que é esse problema. Então, dentre tudo que vocês analisaram, quais foram os principais insights? O que faz mais sentido? O que realmente foi validado que é um problema escalável, repetível, que nem a gente falou. E aí vocês vão definir o problema. Depois disso, vocês vão entrar na fase de solução. E vocês vão abrir a mente novamente. Vocês vão começar a ter ideias para esse problema. Quais são as N formas de resolver que a gente teria? Quais formas são melhores? Quais têm mais dificuldade? O que os outros países estão fazendo para resolver esse tipo de problema? E depois que vocês fizeram bastante essa parte de ideação, vocês vão afunilar para a fase da entrega, que é quando vocês vão construir um protótipo, é quando vocês vão construir um mínimo produto viável para poder ir para o mercado e realmente testar se isso é uma solução viável. Então, essa é a metodologia do duplo diamante, que também é uma metodologia super conhecida, tá? Uma referência muito bacana para quem quiser se aprofundar depois. E aí, Dé, se você quiser falar a próxima metodologia, por favor. Combinado. A terceira, pessoal, que a gente quer trazer para vocês é a Lean Startup, né? Então, a gente falou bastante para vocês sobre a questão da validação, né? O que esse modelo, essa metodologia do Lean Startup nos traz, né? Então, vamos começar ali pela parte de cima. Então, a gente parte de uma ideia, né? De uma ideia, seja de um possível problema ou de uma possível solução para esse problema, né? Aí você constrói algo. Então, tenho a ideia, né, de criar uma plataforma de educação disponível gratuitamente e com isso eu pretendo melhorar a educação no país. Por exemplo, tá? Um possível problema, ainda abrangente, uma possível solução. Então, você vai construir uma versão mínima desse produto, né? Tem um termo para isso que a gente chama de MVP, tá? Que é o Minimum Viable Product, né? O mínimo produto viável. Então, você vai fazer essa sua, por exemplo, plataforma de educação da forma mais simples que você consegue e você vai medir a efetividade dela. Então, você vai para o seu cliente, nesse caso, né, validar com ele se o modelo que você criou funciona, né, se ele atende às necessidades, se ele seria de fato uma possível solução, né, e isso vai te gerar dados, né? Então, você vai gerar informações do tipo 20% das pessoas que responderam à pesquisa sobre a sua plataforma disseram que ela não tem uma usabilidade boa, né? E você vai aprender a partir disso. Você vai falar, caramba, por que eu não tenho uma usabilidade boa? E isso vai te gerar uma nova ideia. Como que eu gero uma usabilidade melhor? Aí você vai modificar o que você construiu e vai mudar a usabilidade da sua plataforma, vai gerar um novo produto a partir do seu produto inicial. E você vai testar ele no mercado outra vez. E vai medir outra vez. A minha usabilidade aumentou ou diminuiu? Aumentou? Então eu estou no caminho certo. Por que aumentou? Isso vai te gerar dados. A partir desses dados, você vai aprender outra vez. E vai gerar novas ideias. E esse modelo ele serve não só para a definição do seu problema ou solução, mas também para a própria operação da sua startup. Ela funcionar dessa forma onde você constrói, gera um produto, testa, mede, gera dados, aprende, gera novas ideias. Comentei, por exemplo, sobre o Netflix,
que vem sempre mudando. Né? Por que ele vem sempre mudando? Porque ele escuta nós, clientes, a partir do retorno que a gente dá para eles têm novas ideias e mudam o produto deles. Né? Então, eles vivem esse constante ciclo de construir, medir e aprender. E, por fim, a metodologia de Design Thinking. Né? Então, aqui já antecipando uma informação super importante para vocês, né? Essa é a metodologia utilizada ao longo aqui do curso de vocês, tá? Então, é com base no Design Thinking. Claro que vocês podem aproveitar do que a gente acabou de compartilhar de outras metodologias, né? Mas é a partir do Design Thinking que vocês vão montar a estratégia de vocês. Né? Então, contando um pouquinho sobre ele, de como ele funciona. Né? Ele está dividido em 3 principais etapas: a inspiração, a ideação e a implementação. Tá? Então, na inspiração, a gente vai partir, né, de um desafio. Né? Então, do famoso problema que a gente vem conversando. Né? Só que aí você vai chegar num cenário de entender, legal, né, eu tenho esse desafio, por onde eu começo? Né? E com base nisso, a gente vai conduzir entrevistas. A gente vai para os clientes perguntar sobre esse problema. Né? E a gente vai se manter centrado, né, na experiência desse cliente, né? Centrado, né, de fato, na experiência que esse cliente tem e nas razões desse problema. Nesse processo de entrevistas, é onde a gente vai fazer essa validação. Né? O problema que eu entendi, que eu imaginei, ele existe de fato? Ele é um problema só do André e da Aline, do André e de todas as 160 pessoas que estão nessa reunião? Ou talvez do país inteiro? Né? Então, a gente vai conduzir entrevistas e na metodologia de Design Thinking, que vai ser aprofundada, pessoal, na próxima sessão de vocês, tá? Então, fiquem super tranquilos em relação a isso, que a ideia aqui é mais uma passada geral, tá? Para que vocês conheçam essa metodologia também. A gente vai aprender a como conduzir essas entrevistas. Né? Então, pô, André, você me falou um monte de vezes que eu tenho que ir para o meu cliente e perguntar. Mas como que eu faço essa pergunta? Né? Eu pergunto diretamente, cara, isso é um problema para você? Talvez não seja exatamente o melhor caminho. Tá? E vocês vão aprender um pouquinho disso na próxima sessão. Identificando essa oportunidade de design, de criação, né, você vai aprender a como interpretar aquilo que você aprendeu na etapa de inspiração. Então, fiz a minha pesquisa de campo, gerei algumas percepções, eu vou interpretar essas pesquisas e, por fim, né, eu vou trazer ideias, né, de uma solução inovadora para esse problema. Né? Então, como que eu torno real esse conceito, essa ideia de solução que eu criei. Então, né, já antecipei aqui para vocês, mas essa foi a metodologia escolhida. Né? Então, trouxe até aqui um pouquinho mais, né, das etapas, da jornada pela qual vocês vão passar. Né? Então, a gente está falando aqui hoje do apaixone-se sobre o problema. A gente vai detalhar um pouquinho sobre inspiração, sobre a ideação, a implementação dessa ideia. E lá na frente, a gente fala do pitch de negócios, onde a gente também já contou para vocês, mas a gente volta aqui, toda a equipe da Salesforce, nessa sessão do pitch de negócios. Tá? Então, pessoal, só reforçando, não se preocupem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa metodologia em bastante detalhe nas próximas sessões. E queria trazer aqui para vocês, pessoal, uma visão, né, de que uma vez eu identifiquei esse problema, passei por toda essa jornada, validei, criei uma possível solução, é importante a gente entregar para o cliente também não só um bom produto ou serviço, mas uma experiência. Né? A gente tem estudos, pessoal, que apontam que 88% dos clientes estão dispostos a investir mais para um produto que te traga uma experiência melhor. Né? Então,
Como assim, né, experiência? Vamos pensar aqui no café, né? A gente tem o café como grão, o produto é café, né? A gente tem o café em pó, o produto ainda é café. O café que a gente toma numa padaria, o produto é o mesmo, café, né? E um café, por exemplo, em algumas redes de cafés, trouxemos aqui o Starbucks como exemplo, que também é o mesmo produto, né? Café. Mas por que um café no Starbucks custa, sei lá, R$ 20 e o café no grão custa R$ 1? Né? Qual que é essa diferença de valor? Né? A diferença entre um e outro é a experiência. Né? Então, qual é a experiência que você vive se você comprar o café em grão? Né? É um produto. Né? Ele não te traz uma experiência. Em contrapartida, um Starbucks, por exemplo, ele tem o ambiente agradável, uma música agradável, né? Eu quis trazer uma experiência para vocês, né? Trazendo a música aqui no nosso intervalo. Então, uma temperatura agradável, né? Você vai entrar, ele vai te chamar pelo nome, então ele vai dizer, André, esse é o seu café. Isso gera uma experiência para mim diferente, uma experiência de dizer, caramba, ele me conhece, né? Que legal, né? E a gente, eu digo, clientes no mundo todo, pagam mais por experiências melhores, né? Todo mundo aqui já tomou um café, seja em pó, seja na padaria, e pagou mais do que o café no grão. Né? Então, todo mundo já viveu isso aqui que eu estou compartilhando. Então, um outro ingrediente que eu queria que vocês pensassem no negócio de vocês é qual a experiência que o seu cliente está vivendo, né? Ou ele está simplesmente comprando um produto, né? E a gente trouxe aqui uma grande referência de experiências, né? Quem aqui nunca viu um filme da Disney, ouviu falar de um personagem da Disney, eles fazem quase parte da nossa vida. Né? Em algum momento, todo mundo já ouviu falar, né? Já viu um filme. Então, a Disney, só como um dos exemplos aqui, pessoal, é uma empresa que sabe criar experiências. Né? Então, ver um filme, ver um conteúdo da Disney acaba se tornando para nós mais do que só um filme. Né? Faz parte da nossa vida. Todo mundo conhece lá os personagens da Disney e carrega essa memória por muito tempo. Né? Isso mostra para a gente que a gente não está falando somente de um filme. Né? Eles criaram uma experiência ao redor do filme. Legal. E, Odé, você pode voltar só para eu complementar uma coisinha? Claro. Pessoal, quando vocês forem pensar na solução de vocês, olhando aqui esse gráfico, vocês podem ver que vocês podem criar um produto, vocês podem, por exemplo, criar um serviço, ou vocês podem criar uma experiência. Então, pensem também bastante nesses tipos de entrega que vocês podem ter, né? E como que vocês, definindo a solução, como que vocês vão encantar o cliente? Qual vai ser essa forma de encantamento? Valeu, Dé. Vamos para lá. Então, pessoal, agora fazendo um resumão aqui, todo mundo prestar atenção, um pouco de tudo que a gente falou, que é o tripé da inovação. Principal ponto aqui, pessoal, é vocês conseguirem identificar muito bem a dor, o problema que vocês querem trabalhar, um problema que seja específico e que vocês validem que isso realmente é um problema. Tendo isso claro, vocês vão fazer a definição dessa solução e vão validar se realmente é uma boa solução, se faz sentido, vão criar um mínimo produto viável para testar isso com um público menor e aprender e melhorar ainda mais a solução. E vão colocar experiência em cima disso, né? Você pode entregar essa solução de N maneiras. Como que você vai entregar a solução de um jeito que encante? Porque quando experiência, pessoal, quando as pessoas têm experiência,
elas lembram muito mais. Elas vão lembrar, elas vão querer voltar. Isso vai gerar emoção dentro delas, que é o que faz a gente ter memória. Então, é dor, solução e experiência. Mas voltando para o ponto que o André falou lá atrás para vocês, é que nada adianta vocês seguirem esse ciclo se vocês não tiverem com uma mentalidade aberta, dispostos a aprender, dispostos a reconstruir, a dar passo para trás, a ter resiliência, porque empreender é muito bacana, o impacto na sociedade é muito legal, mas a gente sabe que não é fácil. Então, vocês têm que ter essa mentalidade aberta, a gente tem que ter, a gente todo dia treina isso para ver se a gente realmente tá humilde, se colocando nos sapatos do cliente e tudo mais. Beleza até aqui, pessoal? Legal. Então, vamos lá, seguindo aqui para o último bloco que a gente vai falar com vocês. Legal, obrigada, Matheus, Igor, Heraldo, muito bom. Espero que tenha ficado claro. Sei que no começo tinha algumas pessoas que estavam um pouquinho confusas. Espero que a gente tenha conseguido trazer essa clareza. E para finalizar aqui o dia, a gente quer mostrar como que isso pode acontecer realmente, materializar isso que a gente está falando. Dé, se quiser contar um pouco desse caso, por favor. Legal. Bom, pessoal, eu não sei se alguém aqui já fez esse... Eu ia dizer, teve a oportunidade de fazer esse exame, mas eu não considero exatamente uma oportunidade. A minha experiência, quando eu fiz, não foi a melhor da minha vida, né? Mas esse é um exame, né, onde você se deita nessa maca, né, e você passa por dentro de uma máquina bem grande aí, né? E a gente tem um caso aqui muito bacana, eu gosto muito dele, né, de quando a gente busca essa questão da validação, né? Então, isso aqui estava num hospital, né, onde os principais clientes eram crianças, e eles tinham muitos problemas, porque as crianças não queriam fazer o exame, né? Eles acabavam tendo que dar, por exemplo, sedativos para que as crianças dormissem, né? As crianças se mexiam muito nos exames, isso atrapalhava a execução ali dos exames. Então, eles foram para o mercado para perguntar como eles poderiam melhorar. E o feedback, né, o retorno das crianças foi: meu, isso é uma coisa que dá medo, né? A gente não gosta, não tem nada a ver com o nosso dia a dia. E olha o que eles fizeram. É a mesma máquina, só que eles criaram um ambiente mais adequado para o cliente deles. Eles validaram que a solução do problema deles não era o que eles imaginavam, né? Que a verdade absoluta que eles tinham em mente não era o que eles imaginavam. Então, eles criaram esse novo modelo da mesma máquina, né? Pintaram ela de forma diferente e tiveram resultados muito melhores, porque as crianças passaram a ver isso como uma experiência, né? A gostar de passar por dentro, né, desse que elas quase interpretavam aqui como um portal, né? Então, um caso muito bacana aqui, tentando abrir um pouquinho a cabeça aqui de todos. Quer comentar um pouquinho, Aline, sobre esse caso da Magalu? Legal, legal, pessoal. E assim, dá para inovar de diferentes formas, né? O André trouxe aqui um exemplo de como inovar conhecendo o seu público, né? Adaptando a experiência para o seu público. Outro ponto é como você consegue ir além do serviço que você presta, né? A gente falou que hoje o cliente, ele busca se relacionar com marcas que têm um propósito parecido com eles, que assumam a responsabilidade social que eles têm. E a gente trouxe esse caso da Magazine Luiza, que é, né, uma empresa aí bem bacana também, caso de sucesso para várias frentes, e que tem se posicionado muito forte contra a violência contra a mulher. Então, eles lançaram uma campanha de em briga de marido e mulher, eu meto a colher sim. E aí, assim, super legal, porque eles têm uma
força, eles falam com um público muito grande e eles estão fazendo de um jeito que realmente engaja as mulheres a denunciarem quando precisa, a terem força para sair dessa situação e a entenderem que, assim como elas estão passando por isso, muitas outras estão passando e que está tudo bem, está todo mundo junto para fazer essa mudança, que elas podem contar com a Magazine Luiza e com toda a comunidade que a Magazine Luiza inspira e tem. Então é super legal, o pessoal aqui comentando, né, que a Magalu é muito legal, de inspiração, realmente é. E aí trazendo outros pontos aqui, né? Então você ir além do serviço prestado, você também pode inovar com... Pode passar, Dé. Você pode inovar trazendo o conceito de economia reversa. Então, a Natura, ela faz muito bem esse papel, né? Eles têm uma responsabilidade ambiental muito bacana, eles são uma marca referência disso. Não sei se vocês gostam, pessoal, da Natura também. Eles têm um caso bem bacana, vocês podem compartilhar aqui no chat, mas eles trabalham muito essa parte de economia reversa, de reciclagem, de engajamento de comunidade. Aí a gente tem, por exemplo, a Bike Elo, que vem com um conceito colaborativo. Então, eu não uso uma bicicleta todos os dias. Por que eu não posso dividir a bicicleta com outras pessoas? Eu pego num lugar, devolvo em outro. Então, a gente tem falado muito sobre essa questão de economia colaborativa. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, né? O Waze, eu só consigo hoje... chegar mais rápido ao caminho que eu estou me propondo, porque tem muitas outras pessoas compartilhando como que está o trânsito. Então, essa questão de economia colaborativa é bem legal. E o lado social que a gente falou já, né? Trouxemos o caso do GRAAC aqui para vocês também. E aí, para finalizar, gente, eu queria trazer aqui a perspectiva de que inovar, empreender, depende hoje de nós. Por quê? Porque a tecnologia democratizou isso. Hoje, qualquer pessoa pode começar um negócio nas redes sociais, com o seu próprio Instagram. As pessoas vão gostando, vai compartilhando, você tem o poder das hashtags, você tem acesso a tecnologias de dado, a tecnologias de inteligência artificial, hoje de uma maneira muito mais acessível do que antigamente. E aí eu trouxe aqui 2 casos de sucesso, né? A Tiligan Vídeos é uma startup da minha cunhada, que eu trouxe para compartilhar o caso com vocês, que ela começou há 8 anos atrás, criando vídeos personalizados para agências e para empresas. Só que ela percebeu ao longo do caminho que existia que tinha uma dificuldade de produtividade, porque o pessoal tinha que desenvolver muitos vídeos personalizados em escala, mas que o processo era muito manual. E aí que ela trouxe um desenvolvedor para criar um produto que automatizasse esse processo de criação de vídeos personalizados. E hoje, depois de 7 anos, ela tem clientes como a Magazine Luiza, como o iFood, que querem entregar uma mensagem de maneira personalizada, one-on-one, para seus diferentes públicos de uma maneira rápida e escalável. Então, é um caso super bacana, que começou pequeno, com pouco recurso, e ela cresceu de acordo com a demanda. E o outro caso, não sei se vocês conhecem a Sorridentes, mas a Sorridentes é um caso muito bacana, foi o primeiro caso brasileiro que virou caso de estudo em Harvard. A Carla Sarni, ela é a CEO da Sorridentes, a fundadora, e ela começou assim também super do início, né? Ela fazia faculdade e vendia roupa, vendia algumas balinhas, vendia tudo que ela podia, assim, né? Que ela via que tinha necessidade para juntar um investimento para começar a fazer algo que ela acreditasse. E aí que ela identificou uma oportunidade muito grande em oferecer serviços de qualidade para a classe C, que a classe C não tinha tanto acesso a plano odontológico como a classe A. E aí ela criou um modelo de negócio escalável para essa classe, que foi super bacana, assim, a Sorridentes é um caso de sucesso, e aí transformou isso
no modelo de franquia, porque o mercado era muito grande. Então, é um caso super bacana se vocês depois quiserem se aprofundar também. E a mensagem aqui é possível de começar pequeno e crescer, porque hoje tem muita tecnologia disponível. Então, gente, a gente está aqui em cima da hora. Eu tenho que deixar 5 minutinhos ainda para o pessoal da Semear. Vocês gostaram? Vocês têm algum ponto principal para falar aqui? Foi bacana? Então tá bom, pessoal. Então, ó, para gente acabar e eu passar aqui para a Carol, a gente quer que vocês acessem esse QR Code e que escrevam em uma ou duas palavras como vocês definem a sessão de hoje. A gente deixa os nossos contatos à disposição para dúvidas que vocês tenham, discussão de carreira e tudo mais. A gente vai estar aí ao longo do processo junto com vocês. Então, Carol, pode falar enquanto eles fazem aqui a pesquisa para a gente, depois a gente volta e só mostra qual foi o resultado. Boa, fechado. Então, primeiro, antes de falar antes de falar sobre o pontapé aqui, acho que eu queria agradecer vocês, a Aline e o André, foi um treinamento incrível, acho que foi super interativo, a galera estava super interagindo aqui nos comentários, respondendo lá no Menti também. Então, queria agradecer aí em nome do Semear, em nome do Pontapé como um todo. Obrigada aí por essa aula que vocês deram pra gente. O pessoal tá aqui no comentário indo pra loucura aqui. Obrigada mesmo. E